Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Hoje temos mais uma atualização. Encontre os posts anteriores na última história desse vídeo, e na primeira história desse aqui. Eu menti sobre quem é o papai do meu bebê. Eu digo a verdade a ele agora. Atualização. Olá a todos. Fui solicitada a dar uma atualização sobre o chá de bebê e se permitir que Jeff comparecesse. Este post é um tanto longo, pois cobre um fim de semana inteiro, então estou incluindo um resumo no final. Acabei permitindo que Jeff viesse ao meu chá de bebê. Quando ele me ligou na segunda-feira à noite antes do meu chá de bebê de sábado, eu trouxe o assunto à tona. Eu disse a ele que ele poderia vir se concordasse com 3 regras. Não estamos juntos. Não me toque, abrace ou coloque as mãos na minha barriga a menos que eu diga que está tudo bem. Concordamos que precisamos ter uma conversa séria. No entanto, ela só acontece depois do chá de bebê. Não me importo se houver uma atmosfera estranha, pois temos coisas para discutir. Ignoramos isso até depois do chá de bebê. Você fica em um hotel. Eu não estava hospedando ninguém. Eu precisava que minha casa fosse o meu próprio lugar para voltar se as coisas ficassem muito avassaladoras. Não surpreendentemente, ele concordou com todas essas condições e ficou feliz por poder vir. Também disse a ele que estava livre para convidar sua mãe se ela quisesse comparecer. Ele ficou aliviado porque ela mencionou querer vir com ele, caso ele viesse. Tudo estava resolvido até o dia seguinte, quando ele me ligou para perguntar se seu irmão e irmã também poderiam vir. Seu padrasto tinha um compromisso anterior e não poderia comparecer. Não deveria ter ficado surpresa com o pedido de Jeff, no entanto. Sua família é muito unida. Eles sempre se apoiam em tudo. Nunca tive problemas com ninguém da família dele. Sempre me dei bem com seus pais e irmãos, especialmente com a irmã dele. Eu disse que estava tudo bem. Eu realmente não me importava, desde que eles entendessem que eu era convidada de honra no meu chá de bebê e não uma anfitriã, então não ficaria verificando eles o tempo todo. Sua irmã também me mandou uma mensagem privada para perguntar se eu realmente estava bem com todos eles vindo e que ela e o irmão mais novo deles poderiam ficar em casa se eu não os quisesse lá. Foi totalmente desnecessário, porque eu já tinha dito sim, mas realmente apreciei que ela tenha feito isso. O voo deles chegou na sexta-feira à tarde. Meus pais decidiram oferecer um jantar para a família de Jeff. Eles não gostam mais de Jeff, mas sentiram que, como ele e eu agora estamos ligados pelos próximos 18 anos no mínimo, nossas famílias deveriam se conhecer pelo menos. Quando eles chegaram à casa dos meus pais, as saudações foram tão constrangedoras quanto o esperado. Jeff se inclinou para minha barriga e disse oi para o bebê. O bebê chutou, e quando contei a Jeff, ele ficou animado, então eu ofereci que ele sentisse. Eu pensei que ele deveria poder ter esse momento. Sua mãe estava extasiada porque o bebê estava chutando, dizendo que ele já conhece a voz do papai. Ela ficou tão feliz que não tive coragem de dizer a ela que o bebê já estava chutando meia hora antes de eles chegarem. O jantar foi tranquilo. Falamos principalmente sobre o chá de bebê. Mas também passamos pela mesa e todos sugeriram nomes. Tenho que admitir que estou um pouco chateada com a questão do nome. Eu estava feliz por ter o poder de decisão exclusivo quando era apenas eu, mas agora tenho que obter a aprovação de Jeff também, o que é chato. Alguns dos nomes que ele sugeriu eram terríveis, para ser honesta. O dia do chá de bebê foi longo, mas correu perfeitamente. Felizmente, Tani estava a mais de 2.000 milhas de distância, então não pôde arruinar o evento. Foi relativamente grande, já que minha família sempre faz chás de bebê. Até tivemos alguns jogos específicos para os homens presentes. Eu me senti um pouco mal pelo Jeff ser apenas um convidado, então tentamos incluí-lo de última hora, deixando-o dar as regras para o jogo de beber na mamadeira, era chá, é claro, e adicionamos uma competição de melhor piada de pai de última hora que ele teve a decisão sobre o vencedor. Tiramos algumas fotos juntos. Como eu disse no meu último post, eu não queria representar um casal com ele, mas honestamente, eu estava me divertindo tanto que nem me importei que ambos os lados da família sugeriram fotos. Mais importante ainda, ele pediu meu consentimento antes de colocar o braço em volta de mim e tocar minha barriga nas fotos, o que foi um alívio, pois ele estava respeitando os limites que eu havia estabelecido antes de ele vir. Após o término do chá de bebê, convidei a família de Jeff para minha casa. Mencionei não querer dar meu endereço a ele no meu último post. Algumas pessoas entenderam mal como se eu quisesse permanecer escondida para sempre.
Obviamente, ele saberia meu endereço quando o bebê nascesse. Acho que o que essas pessoas não perceberam é que tudo estava acontecendo muito rápido. Jeff conseguiu meu número em um dia e, no dia seguinte, ele estava pedindo meu endereço em nome de sua mãe para enviar coisas para o bebê. Foi muito e rápido demais. Mas, como tudo estava indo bem, não me importei muito em convidá-los para ver minha casa. Sua mãe chorou quando viu o quarto do bebê. Então comecei a chorar também porque sou um caos hormonal em alguns dias. O quarto do bebê está basicamente pronto. Eu tinha acabado de comprar uma cor diferente de tinta azul porque não gostei da que inicialmente escolhi depois de olhar para ela por algumas semanas. Eu planejava repintá-lo na semana seguinte, mas Jeff e seu irmão se ofereceram para fazer enquanto estavam lá. Eu disse que não, obviamente, porque eles eram convidados. Meu pai acrescentou dizendo para deixá-lo, Jeff, fazer isso porque já era hora de ele dar uma ajuda. Obviamente, meu pai sabe que Jeff descobriu sobre o bebê recentemente e eu lembrei disso. Mas meus pais foram os que me consolaram sempre que chorei quando voltei para casa pela primeira vez e novamente quando descobri que estava grávida. Vai demorar um pouco para eles se aquecerem para o Jeff novamente. Então, Jeff e seu irmão pintaram uma primeira camada com meu pai, enquanto eu conversava com a irmã de Jeff do lado de fora. Perguntei a ela sobre Grace, mas ela não quis me contar o que aconteceu. Ela me disse que era uma conversa entre eu e Jeff. Ela me disse que toda a família tentou convencer Jeff a não pedir Grace em casamento porque foi rápido demais, mas ele insistiu, então eles o apoiaram. A única outra coisa que ela disse foi que Tanya foi banida dos eventos da família dela no futuro previsível, e as famílias não estão bem, já que os pais de Tanya não acham que o que ela fez foi um grande problema. Depois que os caras terminaram de pintar, todos, exceto minha irmã e Jeff, saíram. Jeff e eu decidimos conversar naquela noite. Minha irmã estava na sala de estar, caso as coisas não corressem bem e eu precisasse de apoio emocional depois que Jeff saísse. Ele e eu conversamos no meu quarto. Meus pés estavam doendo, e eu precisava deitar. Então fiz isso, e Jeff se sentou na outra extremidade da cama. Nenhum de nós sabia por onde começar, então perguntei a ele diretamente por que ele mudou de ideia sobre filhos. Lembrei a ele que ele terminou comigo porque não queria casamento nem filhos. Ele disse que é verdade que ele não queria filhos e que ainda tem medo de estragar tudo de alguma forma, mas que o bebê já existe e ele já o ama e quer estar presente para ele. Então, perguntei sobre Grace. Eu queria saber por que ele pediu ela em casamento e não a mim. Não é relevante agora, mas ainda sou humana e queria saber o que era diferente nela. Ele me disse que nunca teve medo do casamento. Ele estava falando sério quando discutimos planos sobre casamento depois que eu terminasse a escola. Ele queria se casar comigo. Foi apenas a questão dos filhos que ele não podia fazer. Ele diz que adicionou o casamento ao seu raciocínio para nossa separação porque sentiu que seria mais fácil para mim aceitar. Em sua mente, eu poderia ter conseguido ignorar a questão das crianças pelo menos por alguns anos, mas ele sabia que se dissesse que não queria casamento, eu não ficaria. Não sei porque ele simplesmente não conversou comigo sobre isso. Em vez disso, partiu meu coração porque achava que estava me libertando. Quanto ao motivo pelo qual ele pediu Grace em casamento, ela estava na mesma página que ele quanto às crianças. Ela não as queria. Ele disse que conversou com ela sobre fazer uma vasectomia e ela concordou com a decisão dele. Ele admitiu que eles se mudaram rápido demais. Ela o estava pressionando para pedi-la em casamento e ela queria uma grande festa, então o pedido de casamento não foi um evento surpresa. Todos sabiam o que ia acontecer, inclusive Grace, já que praticamente planejou a coisa sozinha. Toda a família dele tentou dissuadi-lo e esperar um pouco mais, mas ele tinha medo de perder outra mulher e não queria cometer o mesmo erro novamente, palavras dele, não minhas. Perguntei por que eles terminaram, porque não acreditei que tenha sido uma decisão mútua e limpa. Ele disse que foi mútuo, mas um pouco confuso. Aparentemente, ele e Grace conversaram no dia seguinte depois de tudo ter acontecido. Ela disse a ele que eu fugi e que ele deveria me deixar ir. Ela disse que estava disposta a reconsiderar ter filhos se ele percebesse que mudou de ideia, mas que não queria ser madrasta do meu filho. Basicamente, ela deu um ultimato a ele, que ele poderia escolher entre ela ou o bebê, mas não os dois. Ele pediu o anel de volta na hora. Aparentemente, ela jogou o anel nele junto com alguns objetos mais pesados. Ele disse que estão totalmente terminados. Ele tentou fazer uma conversa doce, dizendo que está feliz por ter sido eu e não ela que engravidou.
Ele diz que eu o salvei de cometer um grande erro em casar com ela. Ele se arrepende de tudo e deseja poder refazer os últimos 2 anos e nunca ter terminado comigo. Então ele perguntou se eu poderia ver a gente se reconciliando. Eu fiquei frustrada naquele ponto e disse a ele que não pode ficar pulando de um lado para o outro entre nós dois. Ele tentou se defender, e embora eu concorde que não acho que ele faça isso de má fé, é isso que ele está fazendo. Eu disse a ele que ele continua deixando o medo tomar decisões precipitadas por ele e que ele precisa trabalhar nisso com um terapeuta. Estou prestes a criar um bebê. Não preciso criar também um homem. Ele concordou em fazer terapia para lidar com seus problemas. Se ele realmente fará ou não, eu não sei. Deixei claro que ele precisa entrar nisso entendendo que é para o benefício dele e de nosso filho, e não apenas para me reconquistar, pois esse não é meu foco no momento. Isso foi praticamente tudo para nossa conversa. Em algum momento, ele acabou deitado ao meu lado, então estávamos nos encarando. Não houve toque, apenas conversamos enquanto deitávamos ao lado um do outro. Eu estava ficando com sono, e ele saiu em um Uber de volta para o hotel. Eles deveriam partir no domingo, mas o voo de volta para a casa deles foi adiado por um dia devido ao mau tempo na Califórnia. Então, na manhã seguinte, todos vieram e Jeff e seu irmão terminaram a segunda demão de tinta no quarto do bebê. Ficou perfeito. Fico realmente feliz por ter escolhido a segunda opção de cor. Eu preparei o almoço para os caras como forma de agradecimento pelo trabalho, embora ambos estivessem felizes em fazê-lo para o filho e sobrinho. Jeff me disse que está planejando se mudar para o meu estado natal no próximo mês, porque quer estar aqui para o nascimento do bebê. Seu trabalho oferece a opção de trabalho remoto, então ele poderia fazer isso sem precisar encontrar um novo emprego. Até agora, ele diz que seria temporário, mas admitiu que não sabe se conseguirá partir quando o bebê estiver aqui. Veremos o que acontece. Eles partiram no dia seguinte, enquanto eu estava no trabalho. Jeff passou pelo meu trabalho para se despedir pessoalmente. Meus colegas de trabalho derreteram quando o viram se despedir do bebê e prometer que voltaria em breve. Todos acham que eu deveria dar a ele outra chance pelo bem do bebê. Embora suspeite que a maioria deles também seja facilmente influenciada pelo fato de Jeff medir 1,90 metros e ser convencionalmente atraente, o que eles estavam constantemente mencionando no meu chá de bebê e quando ele veio se despedir. Jeff e sua família chegaram em casa em segurança. Não ouvi muito mais sobre seus planos de se mudar aqui, mas imagino que isso vai levar um tempo de qualquer maneira. Estou errado por me preocupar com um amigo da minha noiva por quem ela já teve uma queda? Eu, 29, estou com minha noiva, 25, há 3 anos. Ela tem esses amigos, Tânia e Alan, 25 e 26. Atualmente, eles estão namorando e vão se casar no final deste ano. Um pouco de contexto aqui, minha noiva, Tânia e Alan eram amigos da faculdade. Eles faziam parte do mesmo grupo de amigos por 4 anos. Eles tinham a mesma área de estudo e também fizeram suas teses juntos. Portanto, eles eram bem próximos. Mas o fato é que minha noiva confessou que já teve uma queda por Alan. Ela descreveu que no primeiro dia da aula de ciência da computação, Alan sentou ao lado dela, e a partir daquele momento ela queria ser a namorada dele. Mas Alan estava muito mais interessado na amiga dela, Tânia. Tânia sabia da queda da minha noiva por Alan, apesar disso, começou a namorar com ele. Claro, naquela época, minha noiva ficou magoada, mas eventualmente perdoou Tânia e Alan. Ela também disse que superou a queda. Ela percebeu que ela e Alan não seriam bons juntos de jeito nenhum, porque tinham muitas diferenças. Mas eles continuaram amigos. Eles não são tão próximos. Depois da faculdade, minha noiva perdeu o contato com a maioria dos amigos da faculdade. Ela só é amiga das garotas com quem estudou no ensino médio. Eu não ouço os nomes de Tânia e Alan saindo da boca dela com tanta frequência. Ela me disse que já teve uma queda por Alan, mas superou isso em 6 meses, porque Alan fez uma piada sexista na presença dela, e ela tirou seus óculos cor-de-rosa desde então. E a única razão pela qual ela ainda é amiga de Tânia é porque não guarda rancor dela. Na verdade, lembro-me de ela me dizer que foi apenas cordial com eles até agora porque fizeram a tese juntos e trabalharam em 2 trabalhos diferentes enquanto eram estudantes. Eu não vi animosidade entre Tânia e ela. Eu nunca tive uma dica de suspeita de que minha noiva estivesse fazendo algo com Alan. Mas ainda me sinto desconfortável sabendo que minha noiva é amiga de alguém por quem ela já teve uma grande queda. Mas eu não consigo deixar de sentir que sou um completo idiota se disser a ela que não deveria encontrar Alan e Tânia.
Estou errado? É algo com o que eu deveria estar preocupado? A atualização. Recebi mais informações da minha noiva nesta semana, o que me fez pensar se isso é algo normal ou se ela é apenas uma mentirosa manipuladora. Falei com minha noiva sobre minhas inseguranças. Ela riu e disse que eu não tinha com o que me preocupar. Fiquei aliviado. Então ela começou a falar mal de sua amiga Tânia, dizendo que era amiga de Tânia e Alan apenas porque ambos tinham potencial para impulsionar suas chances de publicar um artigo de pesquisa. Deixe-me explicar, minha noiva é da área de ciência da computação. Ela era amiga e colega de turma de Tânia e Alan. Alan é realmente bom em programação. Ele tem habilidades muito boas em codificação, o que pode ser útil para quem está fazendo um projeto em grupo com ele. Tânia era boa em pesquisa e desenvolvimento de front-end. Minha noiva também era muito boa por conta própria, mas eles eram meio que profissionais no que faziam. Ela sabia que ser amiga de Tânia e Alan seria benéfico durante a tese dela, porque eles poderiam submeter seu artigo de pesquisa em uma conferência internacional. Isso é algo muito importante se alguém tem algumas pesquisas em seu nome. Então, minha noiva deixou de lado seu ego e fingiu ser amiga de Alan e Tânia para que pudessem formar um grupo de tese. E ela estava certa. Seu artigo foi publicado em 2 conferências diferentes. Além disso, eles fizeram quase todos os projetos juntos, então ela recebeu nota máxima em seus projetos, o que impulsionou seu GPA. Ela confessou que nunca considerou Tânia e Alan seus melhores amigos. Ela apenas fingia ser amiga deles por esses benefícios. Mas na realidade, ela odeia Tânia porque em um momento Tânia tentou sabotar sua nota. Ela não tem provas de que Tânia fez isso, mas tem 100% de certeza de que foi ela. Ela também disse que Tânia era falsa e Alan é um idiota machista. Se não fosse pelo benefício acadêmico, ela nunca seria amiga deles. Ela só fala com eles por formalidade. Estou começando a me perguntar se isso a torna uma mentirosa manipuladora. Porque quando está com Tânia e Alan, ela finge que são melhores amigos e que se amam. Não há animosidade. Mas quando está sozinha, revira os olhos toda vez que Tânia é mencionada. Eu sinto que ela é 2 caras com essas pessoas. Eu abordei isso, e ela me disse que eu não entenderia. No mundo real você tem que fingir gostar das pessoas se quiser chegar longe. Isso é um sinal vermelho? É simplesmente sobrevivência corporativa. Não sou uma pessoa social, não gosto de ser forçada a doar para instituições de caridade simbólicas da empresa, ou de fazer reuniões apenas por causa de reuniões. Mas, eu quero essa promoção. E isso significa mais presença no happy hour, mais reuniões com líderes executivos, mais atividades extracurriculares, e eu sorrio e me envolvo como se este fosse o melhor momento de todos. Às vezes é divertido, muitas vezes é cansativo. Eles não precisam saber nada além do meu investimento na minha função profissional. A namorada do ex espera que eu leve os filhos dela para um fim de semana. Meu ex na verdade não é meu ex, estamos separados há 9 anos, mas nunca assinamos papéis por inúmeras razões, a maior delas é financeira. Nós criamos bem nosso filho nesses anos, e nos últimos 8 anos, incluímos meu namorado no processo. Temos nos saído muito bem com isso, e nós 3 estabelecemos um relacionamento bastante bom. 2 anos atrás, no entanto, meu ex arrumou uma nova namorada. Ela e eu não nos damos bem, principalmente por parte dela, e não, eu não digo isso apenas porque é minha versão. Eu sempre incentivei meu filho a respeitá-la e tentar se dar bem com ela, mas ele não suporta ela, nem as 2 filhas dela. Eu não me importo com a mais nova, ela é hiperativa e cheia de energia, mas tem 8 anos, é de se esperar. A mais velha, 11 anos, a mesma idade do meu filho, no entanto, ela é uma pestinha. Ela ridiculariza ativamente e diminui a irmã mais nova, meu filho e minha filha, 6 anos. Ela é rude comigo, com os avós do meu ex e até com o meu ex. Essa garota está totalmente fora de controle. Com esse pano de fundo, no último fim de semana foi o fim de semana do meu filho com o pai dele. No entanto, meu ex e a namorada tinham sido convidados para uma festa para adultos. Eu e meu ex estávamos discutindo isso quando ele deixou meu filho na quarta-feira, e ele mencionou que talvez fosse mais fácil se trocássemos os fins de semana, mas ele não tinha certeza se conseguiria encontrar uma babá para as 2 meninas, então tivemos que esperar para ver. Eu concordei com isso e disse a ele para me manter informada.
Mais tarde naquela noite, a namorada dele me mandou uma mensagem, dizendo que, já que eu estava levando meu filho para o fim de semana, número 1, eu poderia simplesmente levar as duas meninas e ficar com elas no fim de semana também. Antes que eu pudesse responder a isso, ela acrescentou que mandaria roupas para elas e algum dinheiro para a gente comprar pizza. Eu disse a ela que não ficaria com as filhas dela, que não estava levando meu filho para o fim de semana, que ele mora comigo, e que o pai dele e eu estávamos apenas trocando os fins de semana. E certamente eu não ficaria com as crianças dela durante o fim de semana. Ela me mandou outra mensagem dizendo que foi muito rude da minha parte não ficar com as filhas dela, já que ela ficava com meu filho a cada 2 fins de semana. Antes que eu pudesse responder, novamente, ela mandou outra mensagem dizendo que mandaria $15 para a pizza. Eu disse a ela que ela não levava meu filho nos fins de semana, que meu filho passava os fins de semana com o pai dele e repeti novamente que não ficaria com as filhas dela. Ela perguntou o que eu estava fazendo, já que não podia ficar com as meninas. Eu disse a ela que não estávamos fazendo nada, que teríamos um fim de semana agradável e relaxante. Ela perguntou por que eu estragaria o fim de semana dela e do meu ex não ficando com as meninas. Nesse ponto, eu estava irritada e disse a ela que não gostava da filha mais velha dela, que ela era uma pestinha, e que não era permitido que ela entrasse na minha casa, a menos em situações de emergência. Ela respondeu dizendo que eu era uma pessoa terrível, uma mãe horrível, e que não merecia ter filhos, já que claramente não entendia os pais que precisam de um intervalo. Eu acabei bloqueando ela. Mas tipo, caramba. Edição, uau, em primeiro lugar, obrigada por todas as premiações. Eu estava apenas reclamando da namorada do meu ex, haha, não esperava tudo isso. Em segundo lugar, embora eu tenha tentado responder a muitos de vocês, alguns pontos gerais. Não sei onde está o pai biológico das meninas, a namorada do ex é da costa oeste, nós moramos na costa leste, e nunca achei que fosse da minha conta perguntar. Ela não acaba criando meu filho nos fins de semana, meu ex sabe que nosso filho não é fã dela, então eles normalmente vão pescar, acampar ou fazer trilhas. Meu ex ama nosso filho e passa o máximo de tempo possível com ele. Eu tirei capturas de tela das imagens da nossa conversa, e planejo conversar com meu ex quando ele pegar nosso filho na quarta-feira. Atualmente, não ouvi falar de nenhum deles, então acho que veremos se ela tenta deixar as meninas aqui hoje à noite às 18 horas, haha. Atualização. Na noite em questão, quando ela queria deixar as crianças, meu ex me ligou às 17 horas, 1 hora antes do horário normal de pegar a deixar meu filho. Ele perguntou se eu concordei em ficar com as duas meninas, já que sabia que eu não tinha muita simpatia por tê-las por perto, mas a namorada disse que sim. Eu disse a ele que deixei bem claro que não, de forma alguma, e pedi a ele para verificar seu e-mail, onde eu tinha enviado capturas de tela da conversa depois que aconteceu. Ele parecia chateado e me pediu desculpas, disse que discutiria com ela e veria nosso filho no próximo fim de semana. Ele pegou nosso filho ontem por algumas horas, pediu desculpas novamente e disse à namorada que ela não estava autorizada a entrar em contato comigo, a menos que fosse uma situação de emergência, e que nunca deveria me pedir para cuidar das crianças novamente. Eu disse a ele que entendia, que não era culpa dele, e deixei por isso mesmo. Meu filho quebrou o nariz do valentão. Eu fiz quase tudo o que pude fazer em relação a essa situação. Entrei em contato com os pais, entrei em contato com a escola, os pais basicamente me ignoraram e disseram que era uma situação de crianças sendo crianças. A escola fingiu se importar, mas não fez nada em seu poder para realmente impedir isso. Eu perguntei ao meu filho muitas vezes se ele queria mudar de escola. Sempre foi um não porque ele não queria deixar seu amigo. Posso entender isso, considerando que ele teve um tempo difícil desde que começou a escola. Ele foi diagnosticado com autismo e TDAH, então é realmente difícil para ele fazer amigos. O garoto idiota tem feito isso com ele por anos, mas ultimamente piorou muito. Ele tem empurrado meu filho nos corredores e na fila do almoço, fazendo cair muitas vezes, e o chama de coisas como retardado e lento. Costumava levantá-lo pela mochila e jogá-lo no chão antes de dar um estirão, mas agora meu garoto é mais alto que a maioria das crianças de sua série, quinta série. Ainda assim, ele não sabia como se defender. Minha esposa sempre encorajou matar com bondade, mas isso nunca funcionou a seu favor. Eu disse a ele repetidamente no último ano que ele precisa se defender e lutar de volta. Ontem ele voltou para casa chorando e partiu meu coração ver o quanto ele estava sofrendo. Não fui mal com ele, mas fui muito firme e disse a ele que, se ele não se defendesse da próxima vez, eu o tiraria daquela escola, quer ele gostasse ou não.
Bem, hoje recebi uma ligação da minha esposa depois do trabalho e ela me contou o que aconteceu. Ele estava a caminho do almoço e foi empurrado no chão, fazendo com que seus joelhos ficassem um pouco machucados. Meu filho então se levantou e deu um soco nele no nariz, fazendo-o sangrar imediatamente. Meu filho disse que o garoto começou a chorar e ele até se sentiu um pouco mal, coração de ouro. Os pais dele entraram em contato conosco, estão ameaçando processar e disseram que o nariz dele foi quebrado. Minha esposa está com raiva de mim porque eu estive radiante desde então. Eu não concordo com a violência, mas nessa situação algo tinha que ser feito. Qualquer um que pense o contrário não viu a dor que aquele garoto causou ao meu filho. Se os pais dele não quisessem que isso chegasse a esse ponto, deveriam ter levado mais a sério quando eu disse a eles o quanto o filho deles era um grande idiota. Eu tive minha cota de valentões quando era criança e nunca fiz nada a respeito. Estou feliz por estar criando um filho muito mais forte do que eu era. Espero que isso tenha ensinado a ele a nunca ter medo de se defender. Hoje estou muito orgulhoso como pai. A atualização. Quero começar agradecendo a todos que apoiaram meu filho e me deram conselhos sobre as ameaças de processo. Eu teria respondido a alguns comentários, mas estive extremamente ocupado no trabalho e não tive tempo. Minha esposa tem estado em contato com os pais desde então e sugeriu que eu fique fora disso considerando meu pavio curto, isso provavelmente é o melhor. Parece que ela está lidando bem com isso e acha que eles não vão tentar processar, o que é bom, mas estaria mentindo se dissesse que uma parte de mim não adoraria processá-los no tribunal. Não estamos muito bem financeiramente agora e sei que deixar isso como um nariz quebrado é a melhor opção. Vi todos os comentários dizendo que eu deveria recompensar meu filho pelo que ele fez, então, ontem à noite, comprei para ele um videogame que ele vinha pedindo e pedi pizza. Não é a Disney, mas é o que eu podia pagar. Houve uma mudança em seu humor geral e ele até me disse que mal pode esperar para voltar à escola na quinta-feira. Parece que essa situação lhe deu um impulso de confiança e estou adorando. Esta atualização pode ser um pouco chata, mas é tudo que tenho. Obrigado novamente por todas as palavras gentis que vocês tiveram para mim e para o meu filho. Agradeço. Eu, 15, sou a babaca por expor a cunhada do meu namorado, 15, como uma predadora no churrasco em família deles. Por favor, me perdoem. Não sou fluente em inglês e estou digitando pelo celular durante as férias com minha família, com uma conexão de internet ruim. Tenho chorado desde sábado. Meu namorado não quer mais falar comigo e eu não sei o que fiz de errado. Tudo o que eu queria era protegê-lo. Passei o fim de semana com meu namorado e a família dele. Eles têm uma linda casa à beira do lago e são uma família muito unida. O meio-irmão dele é bem mais velho do que nós, 35, e é casado com a cunhada. Desde o momento em que a vi, senti que algo estava muito errado, já que ela estava sendo muito simpática com meu namorado e comigo. Além do meu instinto, ninguém parece se importar e todos a amam, acham que ela é linda e, provavelmente, era quando era mais jovem, eu não sei. Na quinta-feira à noite, peguei meu namorado se tocando e ele desligou o celular às pressas. Pensei que ele estava assistindo pornografia e fazendo isso, mas ele estava envergonhado e pediu desculpas. Na noite seguinte, peguei ele de novo, mas não era pornografia. Era uma foto nua da cunhada. Ele tentou negar, mas eu disse para ele esquecer, pois viu o que vi. Ele admitiu que era ela e que ela mandou a foto para ele. Fiquei horrorizada e comecei a chorar, mas ele implorou para que eu não contasse a ninguém e que ele terminaria com ela. No dia seguinte, tivemos o churrasco. Isso foi no sábado. A cunhada estava tão estranha e sorridente como sempre, e eu perdi a paciência e comecei a gritar que ela era uma predadora e o que ela estava fazendo. Todos ficaram chocados, meu namorado estava chocado e com raiva, mas eu não parei, porque sei que ele está sendo explorado, então gritei que eu não estava mentindo e pedi para olharem os telefones deles. O irmão do meu namorado exigiu ver o telefone dele porque a cunhada foi para dentro chorando. Meu namorado não olhou para mim uma vez e o pai dele me disse que estava me levando para casa e não disse uma palavra durante toda a viagem. Agora, meu namorado não responde minhas mensagens. Fui punida? Como ele pode fazer isso quando eu estava o protegendo? Ele deveria viajar comigo e minha família, mas não apareceu no aeroporto. Quando tentei entrar em contato com ele, ele apagou todas as redes sociais. Isso me fez pensar que talvez eu tenha agido da maneira errada, mas acredito que pessoas como ela deveriam ser expostas. Se ela fosse um homem, a história seria diferente, então por que estou sendo punida? Atualização.
Olá, obrigada a todos pelo apoio. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Novamente, peço desculpas se estou incoerente porque estou muito triste e emotiva. Meu namorado se recusa a falar comigo e me mandou uma longa mensagem dizendo que me odeia e não quer mais falar comigo, e para eu parar de perguntar a parentes e primos sobre ele. Ele quer que eu peça desculpas ao irmão dele e à cunhada. Eu não sei o que fazer, porque não acho que fiz algo errado, mas ele provavelmente não falará mais comigo se eu não pedir desculpas. Como comentei, falei com o primo do meu namorado, já que ele me bloqueou em todos os lugares e apagou suas redes sociais. O primo estava no churrasco também e ouviu tudo, e disse que a mãe do meu namorado atacou a cunhada e deu um chute na cabeça dela, e agora a cunhada está na casa dos pais dela porque está chateada com o marido e a família dele. Eu não entendo porque ela envia nudes para o marido sendo que eles moram juntos, e porque o marido não os apaga ou os protege. Meu namorado costuma ter sempre a bateria fraca, então às vezes ele pega emprestado o celular do irmão. O irmão tem 35 anos e deveria ter mais juízo para perceber que o irmãozinho poderia ver as fotos. Então, meu namorado enviou as fotos para si mesmo a partir do celular do irmão. Cerca de 10 fotos no total, mas eu só vi 2 delas. Enfim, meu namorado e a mãe dele estão sendo criticados, e a mãe está sendo acusada de não gostar do enteado ou de sua esposa. Mas sei que ela é uma boa mãe e a cunhada é a terrível. O pai do meu namorado disse a ele que o expulsará se ele voltar a se encontrar comigo, e meu namorado está tentando se desculpar com o irmão, mas o irmão, que também não é uma boa pessoa, se recusa a falar com ele, então meu namorado me odeia agora porque ama o irmão e a cunhada. Não consigo parar de chorar, sinceramente, porque minha intenção era protegê-lo, e agora todos estão me punindo, e eu perdi meu namorado. Não farei mais atualizações porque estou muito magoada e decepcionada. Eu estava feliz com o apoio de ontem e muitos me pediram uma atualização, mas agora vocês estão contra mim, então esta é a última atualização. Não estou arrependida do que fiz porque não fiz nada de errado. Agora, o primo do meu namorado diz que ele provavelmente nunca mais vai falar comigo porque o irmão dele o expulsou da casa de veraneio e não vai pagar a mensalidade da faculdade como prometeu. Então meu namorado está muito perturbado, mas está me culpando por isso, quando o irmão dele e a cunhada foram irresponsáveis com suas coisas privadas. Não vou mudar minha opinião de que a cunhada é uma vadia patética que quer atenção por enviar nudes quando ela está totalmente ciente de que seu cunhado de 15 anos tem acesso a todos os seus dispositivos. Que mulher patética que deveria estar agindo de acordo com sua idade em vez de buscar validação com fotos explícitas. Não responderei mais a nenhum de vocês, também não lerei seus insultos. Atualização. Obrigado a todos por seus conselhos. Eu sei que estava sendo um pouco chata ontem, mas muitos de vocês entraram em contato comigo e sou grata. Minha mãe também me criticou por ser teimosa e não querer pedir desculpas. Estou tão magoada e com o coração partido agora e senti que queria toda a atenção e pena. Não estava pronta para me sentir mal por outra pessoa. Mandei uma mensagem para a cunhada pedindo desculpas. Disse a ela que não deveria ter confiado no meu namorado tão cegamente, mas confiei, e que estava preocupada que ele estivesse sofrendo abuso sem que ele soubesse, pois sei que muitos adolescentes abusados só percebem isso quando são mais velhos. Ela me mandou uma mensagem de volta, agradeceu e disse que a culpa não era minha e que não estava brava comigo. É estranho, porque eu sei que ela está morando com os pais no momento, então ela definitivamente está brava, mas ela não é mais problema meu. Quanto ao meu namorado, espero que o futuro dele não seja totalmente arruinado. Sei que o meio-irmão dele está bem de vida e prometeu ajudar ele e o outro irmão na faculdade, mas não sei o que o irmão esperava que uma mãe fizesse ao saber que o filho está sendo abusado por um adulto. Acho que ela fez a coisa certa com o que acreditava ter acontecido. O fato de a mãe do meu namorado ter acreditado em mim sem hesitar deveria ser um sinal de que a cunhada e seus modos de flerte delicados não estão passando despercebidos por ninguém. Como meu namorado está sempre perto dela, seguindo-a como um cachorrinho, e ela gosta da atenção em vez de pensar por que um menino insiste em andar com adultos como ela e o marido dela em vez de com seus colegas, seu irmão e primos. Ela deveria ter tentado afastá-lo, mas adora a atenção que recebe. Então, a mãe do meu namorado deve ter percebido isso também e não ficou feliz com isso. O que meu namorado fez foi errado, mas não sei se é ruim o suficiente para que todo o futuro dele seja arruinado por isso. E fui eu quem o arruinou. E é por isso que ele me odeia. Eu ainda o amo e sinto muito por ter arruinado o relacionamento dele com o irmão que ele ama e por ter arruinado seu futuro.
Sinto muito, muito mesmo. Edição: esqueci de acrescentar que o irmão também está dizendo que não pagará a mensalidade da meia-irmã mais nova dele, a irmã mais nova do meu namorado, de 14 anos, portanto, para aqueles que se perguntam por que nunca gostei do meio-irmão ou da esposa dele. Essa é uma das coisas que notei neles. Serem cruéis e injustos. Mesmo que seja verdade e que a mãe do meu namorado nunca tenha gostado do enteado e o tenha maltratado, apenas rumores, as crianças são inocentes em tudo isso. Aqui estão algumas pérolas que essa sem cérebro falou nos comentários. De qualquer forma, nunca me dou bem com garotas porque elas são sempre dramáticas e ciumentas, como quando fiquei com meu namorado, todas me odiavam porque eu chamava a atenção dele e de outros garotos. Eu me dou bem com rapazes porque eles são calmos e não se intimidam. Meu namorado se desculpou e ainda está se desculpando com o irmão e com a mãe e está arrependido, apesar de não ter feito nada de errado, pois é apenas um garoto e a foto estava à disposição. Mesmo assim, ele se desculpou porque, embora tenha 15 anos, ainda é a pessoa mais importante. Foi o irmão idiota dele que ainda está com raiva e expulsou ele, o pai e a madrasta. Eu definitivamente acredito que isso foi escrito por alguém de 15 anos, isso é certo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.